Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é a constatação que aquela crise que se manifestou de maneira espetacular em 2008, ela ainda não foi resolvida. Neste período, a crise já começou a mostrar o caráter do novo capitalismo que veio. O desemprego aumentou de maneira generalizada e agora vai chegar de maneira dura na periferia. A concentração de renda aumentou, as migrações sofreram uma escalada. Então nós estamos tendo, é esse o capitalismo que vem. Qual é a solução que tem sido dada à crise? Entender, a crise é entender essas mudanças. Como é que essa crise está sendo lidada? A solução tem evoluído pela linha de menor resistência. Qual é a linha de menor resistência? É a solução que atende aos interesses do grande capital. Eu estou falando do grande capital internacional, do capital financeiro do Lenin, da fusão dos grandes blocos de capital. Eles é que estão ditando, com a mediação do Estado norte-americano. É o que eu chamo de solução americana. A solução americana tem dois eixos básicos. Primeiro, diluir o custo de gestão no tempo. O capital ele tem parte da riqueza dele ameaçada de destruição. Ele precisa de tempo para resolver esse problema, para diluir isso no tempo. Esse é o primeiro movimento. O segundo é repassar o mico, passar o custo para o vizinho. Como é que passa para o vizinho? Do forte para o fraco. Do Estado forte para o Estado fraco. Do capital grande para o capital pequeno. Do capital pequeno para o capital menor. Do capital menor, digamos, de todo o capital para o trabalho. Então, essa é a regra do jogo. É isso que está sendo feito. Segundo, socialização dos prejuízos. O que os Estados desenvolvidos fizeram? Fala assim, você está com, por exemplo, capital na forma financeira tóxica, que não vale valor. O Estado americano falou, opa, eu compro. Se o Estado americano comprou, aquilo tem valor. E ele deu dinheiro renovado para os grandes grupos. Calcula-se que os governos dos países desenvolvidos transferiram aos grandes blocos de capital algo em torno, cada um tem um cálculo, estou pegando um marxista americano, de 20 trilhões de dólares. Isso é tanto número que entra por aqui, sai por aqui. Vocês vão dizer, não? Traduz. 70% do PIB anual do G7. Então, os países desenvolvidos que estavam fazendo política de austeridade, que não tinha dinheiro para a saúde, não tinha dinheiro para a educação, eles lá, quando veio a crise, eles pegaram o equivalente a 70% do PIB do G7 e transferiram para os bancos. Ou seja, para resolver o problema, para não resolver nada, só para não deixar o banco quebrar. Por que eu digo isso? Para que a gente tenha uma dimensão do que é isso que eu chamo de passar o mico. É literalmente passar o mico. Segundo eixo da crise, ataque à soberania dos Estados. É o Estado mais forte passando para o mais fraco. Como é que ele faz isso? Políticas de liberalização. Então, a crise do neoliberalismo, o capital responde com neoliberalismo ao cubo. Novos acordos de liberalização do comércio. Que sempre que você tem uma regra igual para agentes diferenciados, você está beneficiando o agente mais forte. E, por fim, terceiro eixo, que aqui tem que ficar bem claro, todos, e esse em especial, rebaixar o nível tradicional de vida dos trabalhadores. Então, esta é a política, esta é a solução americana em suas linhas gerais. Então, a ideia de
quê? Então, o que tem por trás dessas mudanças das forças produtivas? Uma mudança no padrão de intervenção do Estado na economia. Um Estado muito mais subordinado às exigências do grande capital. Ou seja, um capitalismo muito mais incontrolável, muito mais instável. É isso que está apontado. E, por fim, este novo capitalismo supõe uma nova divisão internacional do trabalho. Liberalização mais desenvolvimento das cadeias produtivas exige uma maior integração do sistema capitalista mundial. O mundo vai estar dividido entre industrializados e primários. Aquele mundo que tinha indústria em tudo que era lugar, por exemplo, a nossa, substituição de importações, acabou. Agora, a indústria não é para quem quer, é para quem pode. Então vai ter os industrializados, as economias primárias. Nas economias primárias, vai ter as economias primárias integradas nos espaços de livre comércio dos desenvolvidos, por exemplo, o Chile, e as outras, as que ficaram fora desses livres comércios. Então você segmentou a periferia primária. Tem a de primeira categoria, tem a de segunda categoria. E nos industrializados, você também vai segmentar. Vai ter industrializados que exigem alta tecnologia, mão de obra sofisticada, ficam no centro. As indústrias que exigem mão de obra barata vão para a periferia. Mas que periferia? Vão para a Ásia. Então, qual é a divisão, e com isso eu vou encerrando aqui. Então, qual é a economia mundial que se vislumbra, né, que para sair desta longa crise, uma economia que vai ter no núcleo central as economias desenvolvidas, o condomínio dos ricos, que se articulam em torno dos americanos. Depois nós vamos ter uma segunda periferia, que é a China e a Índia. E esta jogada, em parte, é feita exatamente para deslocar o poder da China, para dar uma espécie de uma contenção na China, que neste contexto, que as pessoas diziam, né, a saída do capitalismo era, primeiro, a política keynesiana, não veio. Depois era a China. Vocês já viram um vagão puxar uma locomotiva? Estou falando de um vagão enorme. O vagão, por maior que seja, ele não puxa a locomotiva. A China é uma economia subordinada à economia americana. Estruturalmente e organicamente subordinada. Claro que eles tiveram uma certa autonomia pelo tamanho do mercado interno. Esta autonomia se está exaurindo. Então, os que acham que a China é a solução não entenderam nada. A China é parte do problema e é um problemão. Então, e está na segunda periferia. Depois nós vamos ter uma terceira periferia. São economias que vão entrar na economia mundial pela sua participação na produção de bens agrícolas e recursos naturais. Aí está Brasil, Rússia, China, Venezuela, nós estamos aí. Quarta periferia, África e o resíduo latino-americano, enfim, o que não coube nisso tudo. E o Meio Oriente, que é uma espécie de protetorado com status político, que nós sabemos, muito confuso e diretamente politizado. Então, esse é o mundo que vem. A industrialização, ela não é uma industrialização nacional, elas são elos industriais, e no caso, a industrialização da periferia irá para a China e para a periferia deste mega bloco dos países ricos. Nós, no Brasil, não temos espaço para indústria. A indústria, se aqui houver, será por força própria nossa, porque pela ordem natural das coisas, o Brasil vai virar uma grande colônia. Já está virando e é o que vai virar. Então, para começar a discussão, era isso que eu queria falar. Obrigado. O que está acontecendo no último período que mostra que essa crise é muito mais profunda
e que a possibilidade de recuperação não está colocada para agora. Ao contrário, está aberta uma hipótese, em um período curto, de uma nova recessão mundial, de uma recessão queda na produção. A China, que era nesse papel subordinado, porque era, como disse o Plínio, né, o vagão não pode puxar a locomotiva, era um vagão grande, né? Um vagão grande, por isso dava essa sensação, podia dar essa sensação, né? O que está acontecendo agora na China? Na verdade, já vem há 1 ano e meio, isso está se agravando. A sua produção está caindo, e as suas exportações estão caindo, e há um tremendo, não vou ter tempo de dar os detalhes aqui, há um tremendo imbróglio no sistema financeiro chinês, muito semelhante ao que houve nos Estados Unidos e na Europa nos anos iniciais da crise, que ainda não foi saneado de verdade, mas que apareceu na crise de 2007, 2008. E a China agora está chegando a hora dela. Ela fez toda uma série de mecanismos artificiais para impedir que a crise chegasse ao nível da economia real, e todos esses mecanismos estão indo a pique. Hoje em dia, calcula-se, porque é uma ditadura, e a ditadura não revela os dados reais da economia, calcula-se que há uma nuvem, a famosa bolha, na China, superior à bolha que estourou nos Estados Unidos e na Europa. Em primeiro lugar. Segundo, os dados da produção industrial já estão em desaceleração clara. E isso tem uma consequência num fato que depois eu vou voltar, que é o famoso boom das commodities. Vocês estão acompanhando, devem estar acompanhando o tal famoso problema da queda do preço do petróleo, da crise do petróleo. Isso tem a ver com, fundamentalmente, que a grande importadora de petróleo e de commodities em geral, minério, por exemplo, isso afeta diretamente o Brasil, é a China. Todos os países do mundo que mais importa é a China. E já vem havendo uma queda nessa importação. Isso está levando ao quê? A uma queda no preço das commodities. Então isso está ampliando a crise para áreas que antes eram, inclusive, né? Oriente Médio, por exemplo, hoje, há uma crise muito forte no sistema da Arábia Saudita, né? Bom, segunda coisa que é importante entender a partir daí. Como o sistema é interligado, como disse o Plínio, totalmente interligado, a Europa, que nunca chegou a sair sequer da crise de 2008, mas que aparentemente tinha um sistema financeiro protegido, agora está com um problema seríssimo no seu sistema financeiro. O principal banco alemão, o principal país da Europa, que é o principal banco, é o Deutsche Bank, está com uma dívida, eu peguei até um número aqui para vocês, teve um prejuízo de 6,8 bilhões de euros em 2015. Sua ação caiu o valor de 40%. O Deutsche é o principal banco alemão. Por que ele cai? Porque justamente o sistema, como é interligado, e a Alemanha tinha um mecanismo com a China de exportação de máquinas, exportação de bens de capital e importação de produtos industriais, e é parte, inclusive, os grupos europeus e americanos são donos de boa parte das empresas que produzem indústria na China. O que está acontecendo? A expectativa de lucros caiu. E a expectativa de lucros caiu significa que o capital precisa encontrar outra forma de valorização. A saída que deu até agora a economia, os bancos alemães e também de outros países da Europa é a especulação, mesmo que fizeram em 2008, acobertado pelo seu governo. Isso está começando a chegar a um limite. Na Europa, entre 2010 e 2015, houve todo um processo de rebaixamento de países e status e de ataque generalizado ao famoso estado de bem-estar social, que a Europa, vocês sabem, né, tinha um nível de conquistas que vinha lá do pós-guerra muito superior ao que tinha, ao que tem nos países coloniais, da América Latina. E esses pacotes as saídas que eles apontaram para a austeridade foram todos no mesmo sentido. Por um lado, arrancar direitos da Previdência, direitos trabalhistas, seguro-desemprego, retirar fundos sociais da educação, da saúde, rebaixar todo o atendimento e também rebaixar países. Por exemplo, os famosos que eles chamaram no momento de PIGS, né, na sigla em inglês. Então, sul da Europa. E aí tinha um país, inclusive, que tinha um característica imperialista, como Espanha, né? País que foi metrópole, inclusive aqui na América Latina, né? E que foi começando a ser rebaixado com o acordo da sua burguesia
cada vez mais sendo rebaixado, e houve a atuação da famosa Troika, né, que para o latino-americano não era novidade, porque é o FMI, nosso velho conhecido, somado ao Banco Central Europeu e União Europeia, que entrava nos países, intervia e dirigia os países. Bom, esse processo que continua, que dura anos, gerou uma resistência muito grande. Tão grande que gerou processo de ascenso, de mobilização em todos os países. A Grécia é a expressão maior, mas é um processo que generalizou, como mínimo, todo o sul da Europa, né? Em outros países. Foi a época das greves gerais da Grécia, foi a época dos indignados na Espanha, da geração Rasca em Portugal, das lutas na Itália, das lutas de todos os setores sindicais muito importantes na Espanha, como os mineiros, o setor público, a educação, né? E essa resistência foi colocando e foi trazendo para os regimes e para os governos desses países europeus uma situação cada vez mais crítica, porque eles tinham que aplicar um plano que rebaixava o nível de vida de gerações em 2, 3, 4 anos, numa situação econômica muito delicada, porque a pessoa não é que a pessoa saia do emprego e ia achar outro. A pessoa saia do emprego e não tinha emprego. E não tinha mais o seguro-desemprego está sendo cortado. Então foi um processo muito forte. O desemprego da juventude da Espanha chegou a 50%, né, com expressão de uma série de outros países. Isso gerou toda uma reação que segue e que é muito importante, porque fez despertar todo um setor de trabalhadores que antes não vinham tendo essa ação, a juventude em geral, por isso a forma como foi movendo os indignados, né, que teve na Espanha. Qual é o problema que aconteceu aí? E aí entramos na questão política. Os partidos, velhos partidos do regime, tantos que se diziam de direita, Partido Popular na Espanha, Partido PSD de Portugal, o Partido Berlusconi na Itália, quanto os partidos da velha, que se reivindicavam ainda, né, o social-democrata, PSOE na Espanha, Partido Português, Socialista Português, PASOK da Grécia, etc., né, foram governo nesse período e aplicaram a mesma política. E isso levou que essas lutas questionassem de tal forma esses governos e esses partidos, que eles começaram a perder espaço, perder peso e inclusive perder eleições, né? Enfrentar greves gerais, enfrentar reações. E surgiram novas alternativas que tentaram cobrir esse espaço. O problema é que essas novas alternativas que surgiram estão demonstrando também uma lei de ferro da sociedade capitalista. Quem? Vou citar os nomes, né? Syriza na Grécia, Podemos na Espanha, o Bloco de Esquerda em Portugal. O que aconteceu? Esses setores aproveitaram dessa crise dos velhos partidos conservadores e social-democratas, tentaram aproveitar e capitalizar esse ascenso, essa indignação, essa resistência, e chegaram, às vezes, a se chamar, inclusive, de partidos anticapitalistas. Ela fala, os partidos anticapitalistas. Mas, para você ser anticapitalista, você precisa romper com o capitalismo, né? Tem um programa e uma prática de ruptura com o capitalismo. Todos esses partidos tiveram uma coisa em comum, que seu programa não ia além mais de a luta contra o excesso das medidas capitalistas, contra a austeridade exagerada no caso da Grécia, e no caso de Podemos na Espanha, nem sequer isso, né? Falava em mais democracia, contra as castas. E aí o que acontece? Eles conseguiram crescer muito, aproveitando a crise dos partidos e tentando capitalizar a resistência, mas apresentar alternativas que levaram à confusão e a novos ajustes, novos planos de ajuste. Nós estamos assistindo um momento muito difícil na América do Sul. O Brasil se recolocou na Organização Internacional do Trabalho, e a mesma coisa aconteceu com a Argentina, a mesma coisa aconteceu com a Venezuela, a mesma coisa aconteceu com todos os países da América do Sul importantes, como fornecedores ou de matérias-primas, minério, petróleo, ou, no caso do Brasil em particular, com fornecimento de agricultura, bens agrícolas, o famoso, né, agrobusiness, soja e outros bens que o Brasil produz bastante. Agora, um positivo. Bom, aí vocês estão dizendo, né, só coisa negativa e tal. Mas tem um elemento fundamental que está representado aqui, eu acho,
que é a luta dos trabalhadores, né? Nós temos visto cada vez mais, nesse período, é uma tendência cada vez maior e está se acirrando no último período, que a luta é cada vez mais uma luta internacional. Nós temos visto a luta dos povos da Europa, dos países dos povos da Europa, tem se ampliado de uma forma muito importante. A luta dos povos da América Latina também, apesar desses governos que entregam, que não cumprem aquilo que tinham colocado, nós vimos no último período, né, as mobilizações no Brasil, né, desde junho, e os processos que vão se desenvolvendo. Houve uma greve geral, a segunda greve geral no Paraguai, agora em dezembro. Na Argentina entrou o governo Macri há pouco tempo. Vamos dizer, bom, agora muito conservador e tal, é a direita e tal. Bom, e já tem greves. Como o povo não foi... o povo não é responsável pelos erros que teve o governo da Cristina Kirchner. Então, o povo... Ela perde a eleição e o povo não está entregando por isso. Não se sente derrotado por isso que vai para casa. Então, em 2 meses de governo Macri já tem mobilização dos petroleiros da Patagônia, mobilização do serviço público, enfrentamento na praça com o governo. E não vai ser uma coisa simples impor um plano ao estilo do que o Macri andou ventilando, porque exatamente existe uma resistência mais ampla e mais geral. Na própria China, é um processo que é difícil de acompanhar pela ditadura, mas é um processo de greves crescente. Em 2015 houve o maior número de greves que houve em 2014. É um processo de reorganização muito duro, que é uma ditadura. O Haiti, nós acabamos de ver novamente uma luta que derrubou, né, o governo Martelly, o governo de direita do Martelly, que com apoio da Minustah estava lá tentando ficar. Então, nós vemos uma disposição de luta dos trabalhadores cada vez mais contra os mesmos inimigos, e por isso é fundamental que os processos positivos de reorganização como a Conluta se ligue, se coordene com os outros setores, como na Palestina, como os companheiros estão fazendo, como na América Latina, como a rede está fazendo, porque nesse processo de resistência está colocada uma saída para os trabalhadores. Agora, com cada vez mais clareza, que alternativas intermediárias, por isso que aparecem no discurso eleitoral, não vão dar resposta. É necessária uma alternativa de fundo revolucionária, e é necessário unificar os trabalhadores cada vez mais por cima das fronteiras, unificando a sua luta contra o capital. Ou nós conseguimos fazer isso, porque o capital não vai cada vez mais vai nos atacar. Então é necessário, e por isso é importante esse debate, cada vez mais dar uma importância à luta nacional dos trabalhadores. Obrigado.